Bezerra fez uma pergunta, essa aqui eu quero saber. Ele falou assim, ó, quem era teu companheiro mais próximo na época do Atlético? Quem que era o mais resenheiro, mais bagunceiro? Estão querendo saber histórias de bastidores aí de quem que era o maluco da história daquele elenco do Atlético 2004, 2005, Diego. Olha, tem uma pessoa que eu sempre admirei muito, e era uma pessoa que eu me dava muito bem, que era o Marcão. O Marcão foi um dos capitães daquela Libertadores da América, um grande jogador, uma raça muito grande. O Cocito é outro jogador que eu admiro muito, que eu tenho respeito, de vez em quando eu converso com ele. Outro que vestiu essa camisa, é aquilo que eu costumo dizer, a camisa do Atlético como se fosse a segunda pele do Cocito, pela maneira como ele defende as cores do Atlético. Então tem outros jogadores que eu poderia dizer, eu também não quero esquecer de ninguém, mas esses jogadores são aqueles assim que eu lembro assim com muito carinho, que eu lembro com muito respeito, com muita admiração, e que foram importantes também naquela época, também pelo seu caráter. Então, são dois jogadores que eu desejo aí toda a felicidade dois ex-jogadores que eu desejo toda a felicidade do mundo aí para suas vidas. E alguma história engraçada aí, alguma coisa que aconteceu nos bastidores? Tem alguma coisa que vem à sua cabeça agora? Rapaz, esse dia foi da hora, esse dia foi engraçado, esse dia foi inesquecível. Tem alguma coisa de bate-pronto aí? eu lembro uma vez, e isso aconteceu comigo, obviamente, né? Nós iríamos viajar para Porto Alegre, então a gente estava no aeroporto em Curitiba, e eu estava em outro terminal. Então, só que na minha cabeça eu achava que quando tu estando mesmo no terminal onde eu estava, na hora que anunciasse o nosso voo, anunciasse no aeroporto inteiro, a gente poderia se dirigir ali ao avião, pronto. E eu fiquei pensando assim, mas por que não chama? O que está acontecendo? Por que não estão chamando? E eu olhando no relógio e nada. E aí eu me preocupo, eu vou para o nosso terminal e eu não vejo mais nenhum jogador do Atlético Paranaense. Eu não vejo mais ninguém vestido de vermelho e preto no aeroporto. E eu assim, já prevendo o pior, eu vou conversar com a mulher que estava ali da companhia aérea e eu pergunto para ela, olha só, aconteceu alguma coisa, está atrasado o nosso voo? E ela olhou para mim assim, não, o teu voo está ali. E ela apontou para a pista e o avião decolando, o avião saindo. Meu Deus do céu! Nem a pau! Meu Deus do céu, o que aconteceu? Todo mundo saiu e eu fiquei. Mas, Capelães, deixa eu te contar o pior, que aí sim tu vai dar risada, tá? O meu desespero. E agora o que eu faço? Eu saí correndo por aquele aeroporto, perguntei para essa senhora que me disse que o nosso avião estava ali, o avião voando já, saindo daquela pista. E eu falei, meu Deus do céu, tem algum voo que vai para Porto Alegre agora? Para pelo menos eu tentar chegar, não tão atrasado, mas pelo menos eu vou para Porto Alegre, para não dar problema, e quem sabe a multa vai ser um pouquinho menor por eu não ter entrado naquele avião, né? E eu só pensando, um desespero, e eu correndo por aquele aeroporto, tinha um avião que saía 30 minutos depois, eu consegui rapidamente comprar passagem, entrei no avião, e eu brinquei com o piloto logo que eu entrei, assim, pelo amor de Deus, dá uma acelerada nesse avião, vê se vocês conseguem se aproximar do avião que saiu agora há pouco para Porto Alegre, para eu não chegar tão atrasado em Porto Alegre. E agora vem para mim, talvez, das coisas mais surreais que aconteceu. Quando eu chego em Porto Alegre, a primeira coisa que eu faço, cadê a delegação do Atlético? Eu começo a perguntar, não, a delegação do Atlético está indo pro ônibus. Então, nós não chegamos muito mais tarde, foi logo depois. Capelanes, quando eu entro no ônibus e eu vejo todo mundo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, eu entro no ônibus, eu sento no meu lugar. Tu sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu fui esquecido e ninguém se lembrou de mim, ninguém se deu conta de mim. Eu entro no ônibus como se nada tivesse acontecido. Tu sabe aquela pessoa... Meu Deus do céu, mas será que eu sou tão insignificante assim? Ok, eu pensei no lado positivo, pelo menos eu não vou ser multado. Então as pessoas, eu acho que, eu não lembro se eu já contei essa história, pronto, se for a primeira vez que eu estou contando essa história, tomara que não chegue uma multa em casa agora, sabe? Porque ninguém olha a insignificância daquele atleta que perdeu o avião da sua delegação, ninguém se deu conta daquilo, ninguém me perguntou, ninguém me questionou. Falei, meu Deus, agora eu não sei se talvez a incompetência estava naquele que não contou os jogadores, porque os jogadores foram entrando, sempre tem aquele que conta, né? Olha, tá todo mundo aqui, vambora.
todo mundo entrou no ônibus, mas pelo menos eu consegui chegar no ônibus a tempo, cheguei a tempo pro jantar, fiquei bem quietinho, bem tranquilo, mas assim, com um misto de sentimentos. O primeiro, ninguém lembrou de mim, sou insignificante. Segundo, não vou pagar multa. Você não falou pra ninguém depois? Porra, meu, você não sabe o que aconteceu, não tava no avião, você não falou pra ninguém? Não. Tu acha que eu ia passar por esses dois constrangimentos? O primeiro, todo mundo perceber que ninguém se lembrou de mim. E o segundo, ter que pagar uma multa pesada porque eu perdi o Ronel. Fiquei quietinho. Você mandou bem, Diegão. Melhor coisa a se fazer. Não, bem quietinho. Cara, essa foi muito boa, cara.